Bem-vinda ao podcast Base Firme. Eu sou Cláudia Amaral e vou falar com você hoje a respeito de uma observação que eu fiz essa semana, que eu fui num jogo de futebol e eu fiz uma observação que me trouxe muitas reflexões. E eu gostaria muito de dividir isso com você, porque é como eu entendo que a gente pode levar a vida de uma maneira mais leve, mais agradável, mais suave, porque a vida ela é muito pesada, a vida tem sido muito pesada, a gente tem sido bombardeado cotidianamente com a vida dos outros e os outros sempre vivem muito melhor do que a gente. E aí a gente também é bombardeado com notícias trágicas, porque a imprensa de catástrofe é a imprensa que vende, é a notícia que vende. Ninguém fala por aí das coisas boas que acontecem. Sempre se é noticiado as tragédias, os terremotos, as tempestades, as guerras, as pessoas sendo violentas umas com as outras. E eu não fecho os olhos para tudo isso. Eu acho que tudo isso realmente existe. É óbvio que tudo isso existe, né? É lógico que tudo isso existe. Mas em paralelo a tudo isso, também existem pessoas fazendo coisas muito boas. Também existem pessoas vivendo vidas que não estão por aí se oprimindo quem tem uma vida pior ou melhor, ou tanto faz. Não se comparando. Existem pessoas não se comparando por aí. Primeira coisa que eu quero falar é que eu estive num jogo de futebol, eu sou palmeirense, eu acompanho meu marido no Palestra Itália, hoje no Nubank Park, já foi Allianz Parque, já foi Palestra Itália, já foi todo tipo de nome, porque é o estádio do Palmeiras que fica ali no Pacaembu, em São Paulo. E eu já fui nesse estádio muitas vezes, mais de 30 anos que eu vou nesse estádio. Meu marido tem cadeira cativa lá, ele vai todos os jogos que o Palmeiras é líder não, é cabeça de jogo, né? Quando é mando de jogo, meu marido sempre vai, ele tem cadeira lá há muitos anos, é é um dos hobbies dele, realmente acompanhar o time. E eventualmente eu acompanho quando dá para ter uma cadeira, tudo mais. Mas antigamente, quando nós éramos só namorados lá, muitos anos atrás, a gente simplesmente comprava o ingresso e não tinha. Hoje é poltrona certa, né? Naquela época era só aquele banco de concreto e cada um sentava bem juntinho um do outro. E majoritariamente era frequentado por homens, homens jovens, solteiros, que estavam ali para assistir o jogo, que não tinha que eu já tive um funcionário que ele se endividava para acompanhar o time do coração. O time dele era o Corinthians. A gente até mudou a regra. A gente até mudou a regra do vale, porque ele pegava tanto vale, tanto vale, tanto vale durante o mês, que chegava no dia 5 ele não tinha nada para receber e ele ficava super frustrado. A gente mudou o vale, colocou limite de retirada, colocou data certa para retirada e foi proibido tirar vales extras por causa dessa situação desse rapaz. Mas o que eu quero dizer aqui é que existem ainda os jovens que o mundo deles é o futebol. E não é necessariamente o futebol, é o time do coração. Que vai lá e que briga, e que quebra, e que xinga jogador, xinga técnico, briga com a torcida adversária. Isso tudo ainda existe. Mas, como eu estou aqui sempre falando sobre empreendedorismo feminino, sobre o feminino, sobre o posicionamento da mulher na sociedade, eu não pude deixar de perceber um movimento delicado. E eu chamo de delicado porque é um movimento que a gente normalmente vê partindo de mães ou mulheres, né? Porque as mulheres cuidam das crianças independente de serem mães dessas crianças ou não. Eu vi vários, mas eu vi vários mesmo, pais acompanhados de seus filhos de 3, 4 anos de idade. E não é só acompanhados de seus filhos de 3, 4 anos de idade. Um dos molequinhos deitou no colo do pai e dormiu. Um outro sentava no colo do pai e o pai beijava e abraçava e falava no ouvido e o menininho era animado e ele ia para lá e ia para cá. Um outro pai eu vi com um menino um pouquinho maior, tinha uns 7 anos, e o menino não parava, o menino era bem agitado. E o menino não parava e ele falava, agora eu quero água. Aí o pai saía com o menino e voltava com a água. Agora eu quero pipoca, o pai saía e voltava com a... Agora eu quero sorvete, o pai saía com o menino e voltava com o sorvete. Esse é um movimento de feminização da humanidade, porque há 30 anos eu não vi isso.
Eu não vi isso no estádio, eu não vi isso em lugar nenhum. Hoje, por mais que seja raro, por mais que ainda surpreenda, nós vemos, sim, pais sendo presentes na vida das crianças. E eu vejo pela geração do meu filho e da minha filha tem 30, minha filha vai fazer 30 e meu filho vai fazer 18 esse ano, e eles não têm essa dureza da masculinidade. Eles não deixam de ser masculinos, independente de serem héteros ou homossexuais, primeiro ponto. Eles continuam sendo masculinos, com o respeito à mulher, com a força masculina, porque é inegável que o homem tem mais força física do que a mulher. E eles, eu percebo nessa geração uma gentileza um pouco maior. Meu marido é um homem muito gentil, ele é muito cavalheiro, ele sempre foi muito cuidadoso comigo, mas talvez justamente por isso que eu gostei tanto dele, porque ele era diferente mesmo dos outros rapazes da minha época. Meu marido não me permite, vamos dizer assim, abrir uma porta. Ele sempre toma a frente para abrir a porta para mim, para segurar na minha mão caso eu tenha alguma dificuldade. Eu me sinto muito amparada fisicamente com o meu marido. Ah, eu preciso disso? Não, mas eu acho muito elegante que um homem se sinta responsável, responsável acho que não é a palavra, mas se sinta cuidadoso da integridade física das mulheres que estão ali, porque fisicamente falando, são muito mais fortes. E eu não estou falando aqui das mulheres que são muito fortes, independentes. Eu acho lindo, eu acho importante. Eu sou uma mulher independente, mas inegavelmente meu marido é mais forte fisicamente do que eu. Não tenho o que negar. Então, se tiver que fazer força, ele que tem que fazer. Não tem por que eu fazer força se ele tem muito mais músculo do que eu. E se ele também tem muito mais facilidade de ganhar músculo, porque ele tem os hormônios masculinos que dão músculo. Se você não sabe, o homem, ele ganha músculo na puberdade, na vida adulta. A mulher ganha gordura, justamente para proteger as partes que geram vida. Então, é biológico, não estou inventando nada. A Elia, que é minha companheira aqui diversas vezes de podcast, já falou sobre isso. Ela é fisioterapeuta, ela entende disso com muito mais propriedade do que eu. E ela fala, o homem tem mais músculo, assim como a mulher tem mais gordura. Por isso que é tão difícil para a gente perder a pochete, e para os homens jovens de 30 anos, se eles falarem que querem emagrecer, eles emagrecem. Uma mulher jovem de 30 anos não é tão fácil emagrecer. O objetivo do podcast é falar com você, é trazer você para essa observação de que o mundo, ele continua violento, ele continua horrível, ele continua tudo que mostra na internet, tudo que mostra na televisão, todas as notícias trágicas, elas existem. Mas também existe um mundo melhor. Se você parar para pensar, por pior que seja a sua realidade hoje, ela é melhor do que foi a da sua mãe, ela é melhor do que foi a da sua avó e assim sucessivamente. Nunca, em nenhum tempo da nossa sociedade humana, nenhum tempo da civilização humana, foi tão bom existir. Foi tão fácil conseguir alimentos, foi tão fácil conseguir recursos de sobrevivência. Nunca foi tão fácil ser mulher, mesmo tudo isso ainda sendo muito difícil. Mas se você olhar na história, se você olhar para tudo, as mulheres não podiam votar, as mulheres não tinham lugar no Congresso Brasileiro até 1996 para fazer xixi, de acordo com a Paola Stoico, que esteve aqui comigo no podcast. Então, é muito importante a gente não fechar os olhos, porque existe de bom na vida. E se você tiver a oportunidade de estar em algum ambiente em que você observe que as coisas estão mudando, que os homens estão mais gentis, que as oportunidades de emprego estão menos escravagistas, que as mulheres podem falar sem serem ridicularizadas. Sempre que você observar esses pequenos momentos de conquista, não feche os olhos. Observe esse momento, observe essa sensação, cultive isso, passe para frente, faça pequenos elogios para as mulheres e para os homens também, que estão, sim, efetivamente melhorando. Eu acredito muito que o mundo hoje é muito melhor do que era quando minha mãe era jovem, do que era quando a minha avó era jovem. Minha mãe, ela tem 92 anos, ela é de 1934.
Você imagina em 1940, 1945, 1950 como era ser uma menina? Se você imagina como era ser uma menina naquela época, e eu não estou falando nem só de poder andar na rua, mas também com higiene pessoal, como era o tabu com a menstruação, como era para uma mulher ficar na menopausa. Se você se lembrar, há 30, 40, 50 anos atrás, eu tenho 55, então eu consigo me lembrar de 45 anos atrás. Quando eu via uma mulher de 55 anos, era uma mulher idosa. Ela já tinha aquele corpo idoso, aquele corpo mais barrilzinho, porque a barriga cresceu, né? Os seios caíram muito, ela ficou muito idosa. Hoje, não só eu, mas eu e minhas familiares, minhas primas, a família do meu marido, nós, as mulheres, estamos muito bem. Nós temos 50, 55, 60, 65 anos e estamos plenamente capazes de fazer tudo, somos independentes, temos mobilidade física, temos mobilidade intelectual, emocional. Então, as coisas estão difíceis, mas hoje estão mais fáceis do que jamais foram. Eu sou Cláudia Amaral, você pode me encontrar no Instagram e no TikTok pelo @Cláudia Amaral e acompanha também o Base Firme, tanto no Spotify quanto no YouTube, @Base Firme. Até mais!